Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar de Rames Rodrigues porque o São Paulo, segundo o jornalista Vene Casagrande, fez uma proposta pelo meio-campista colombiano de 32 anos de idade que está sem clube desde que deixou o Olympiacos. Olha, Rames Rodrigues, que há 9 anos atrás, faz tempo, hein, gente, né? Tava jogando a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil e encantou o mundo com uma performance extraordinária durante toda a competição. 6 gols marcados em 5 jogos, marcou gols em todos os jogos, ainda deu mais 2 assistências e fez o gol mais bonito da Copa. Tá entre esse e o peixinho do Van Persie contra a Espanha, mas eu acho que esse é mais incrível, cara. Que ele mata no peito, né? Faz aquele voleio girando que acerta a travessão e entra contra o Muslera, que era um goleiraço. Então, assim, é uma pintura que o Rames Rodrigues tinha feito. É um jogador, né, que tem uma carreira na Europa interessante. Já teve no Real Madrid, no Bayern de Munique, mas sempre foi um jogador extremamente instável, embora notavelmente muito talentoso, né? Ele que surge assim mais para os olhos do mundo na Europa. Ele foi do Clube Atlético Banfield lá na Colômbia, contratado pelo Porto, né, em 2010, 11, né? Na época, se não me engano, com apenas 19 anos de idade, e já na primeira temporada, nos primeiros 15 jogos dele no Porto, pelo menos no Campeonato Português, ele marcou 2 gols, mas daria 11 assistências. 11 assistências em 15 jogos é uma coisa assustadora. E olha que ele não conseguiu nem repetir, mas nos anos seguintes, né, pelo Porto, 13 gols, 9 assistências, 10 gols, 9 assistências, e temos que lembrar, estamos falando de um meio-campista, ele não é um cara que joga assim de atacante, já quebrou os galhos como ponta, mas a função do Rames Rodrigues é de um meio atacante, né? E ele foi pro Mônaco, né, que pagou uma boa grana por ele, só que só por uma temporada, que foi no ano da Copa, né? A ideia acho que se ele não tivesse ido tão bem na Copa, talvez ele tivesse ficado mais tempo na Ligue 1, mas nos 34 jogos lá no Mônaco, marcou 9 gols, deu 13 assistências, foi pro Real Madrid e na época o Carlo Ancelotti era o técnico do Real Madrid e ele jogou muito bem, né? A primeira temporada dele foi disparada melhor, né? 13 gols, 13 assistências em 29 jogos, quase participação para um gol por jogo. No auge, o talento do Rames Rodrigues era realmente incrível. Nas temporadas seguintes, não é que ele tenha ido mal, mas certamente, assim, pelo que ele fez na primeira, deixou a desejar. 7 gols, 8 assistências, 8 gols, 6 assistências. Acabou indo para o Bayern de Munique. Eu não lembro se foi empréstimo, porque ele volta para o Real Madrid, né? Mas a questão é que ele marca 7 gols e 11 assistências na primeira Bundesliga dele, que foi impressionante para 23 jogos. Esse outro problema dele, ele se lesiona muito, né? Ele raramente consegue jogar a competição inteira. Aí na temporada seguinte, 20 jogos, 7 gols e 4 assistências. Os números não eram ruins, mas o Bayern de Munique, vendo o histórico de lesões, resolveu não assumir o Rames Rodrigues, né? E aí ele voltou para o Real Madrid, foi vendido para o Everton, trabalhou com o Carlo Ancelotti por uma temporada na Premier League, 6 gols, 5 assistências. A meu ver, fez uma boa temporada. Eu acho que se ele tivesse continuado mais tempo lá no Everton, ele podia estar ajudando o time até hoje, mas ele acabou indo para outros rumos, esteve lá no Olympiacos, fez uma temporada ali mais discreta, apesar de ter conseguido algumas boas contribuições para gols e assistências, e agora está sem clube e foi vinculado várias vezes ao futebol brasileiro, mas parecia sempre ele que ter uma resistência, né, de que ele queria ficar lá realmente no futebol europeu, mas agora parece que as janelas para o futebol europeu estão se fechando, né? As portas estão todas fechadas. Um clube de elite não vai mais atrás dele, os clubes de médio escalão já estão mais desinteressados nele também, então o futebol brasileiro acaba virando uma opção para ele com 32 anos de idade. É uma pena que a carreira dele não tenha sido tão longeva e tão sólida quanto o talento dele, mas eu acho que é um jogador que ainda pode ajudar. E assim, o São Paulo contratando o Rames tem condição de melhorar muito a criação, chutes de fora da área. É um jogador que, ao meu ver, em termos de talento, ainda tem condição para fazer muita diferença aqui no Brasil. Não acho que é um impacto de Luis Soares, mas certamente é uma ajuda fantástica para um time que precisa de criatividade e de um meio atacante com essa capacidade de pisar na área também. É um cara que pode dar assistências e gols, tem visão de jogo, tem talento de sobra e é um cara que, se tiver com a motivação em dia, que eu acho que esse vai ser o grande X da questão em relação ao Rames, é um cara que, ao meu ver, pode desequilibrar muitos jogos e pode ser diferença fundamental para o São Paulo passar de um time que ameace para ser uma protagonista mais real desse Campeonato Brasileiro e de todas as competições que está disputando. Então, vamos ver. Se conseguirem esse reforço, um dos reforços da temporada, sem dúvida nenhuma. Rames Rodrigues, um grande jogador. Eu adoraria ter visto ele no Atlético Mineiro, mas a nova gestão do Atlético quer cortar gastos, não investir em bons jogadores. Eles preferem renovar o empréstimo do Pedrinho,
do Ousadia Anemia e não ir atrás de um Rames Rodrigues da vida. Mesmo que ele já tenha jogado com o Hulk, por exemplo. Vale lembrar, foram parceiros lá no Porto por um curto período de tempo, que depois o Hulk teria ido para o Zenit e logo depois pro futebol chinês. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.